Boa noite, Silvia, Daniele, já temos esposas aqui. Sejam muito bem-vindas. Estão me vendo bem? Me vendo? Não, né? Deixa eu tirar aqui. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me ouvindo bem? Deixa eu mandar para as pessoas entrarem. Ui! Entrarem. Esperar a Ana Flávia, que hoje será a nossa convidada especial. Primeira live que eu faço assim, gente, eu estou super ansiosa e animada. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ai, que ótimo. Estava super empolgada e ansiosa para essa live. Que bom, eu também. É a minha primeira live que eu faço assim com alguém de maior importância, com mais seguidores. Que é isso? Tem importância nenhuma. Ah, tem, com certeza. Estou aqui para ajudar e para servir, sempre. Também. Também nesse caminho de serviço. Exato. Muito feliz de compartilhar com vocês algumas coisas. Você quer dar um oi para a galera? Como é que vocês costumam fazer aí? Eu não gosto muito de esperar. Você não gosta? Não, sabe por quê? Porque depois fica gravada, né? E aí quem vai assistir fica ouvindo a gente recebendo as pessoas, tal. É o melhor a se fazer, mas depois, né? Eu acho que a intenção é deixar gravada, pelo menos no meu perfil eu costumo deixar sempre gravada, que o pessoal gosta de assistir também em outros horários, né? Mas vale. Quem tá aí já vai mandando. Até mandando. 9h05. Ótimo. Justamente para o pessoal ir chegando, né? Que parece que o Instagram demora um pouco Isso, a demora anunciar. para entregar. Exatamente. Isso. A gente espera um pouco, o pessoal tá entrando. E quem já tá aí, manda o aviãozinho aí para as amigas, porque o Manda para papo vai todo ser bom. mundo.
É isso que eu falei, manda pra amiga, manda pra prima, pra mãe, pra irmã, pra galinha, pro periquito, É manda isso pra, aí. Deixa eu pra até todo mandar mundo. aqui no grupo. Eu tenho um grupo de apoio que é gratuito, né? Onde eu reúno só mulheres para a gente, né? Ele chama Restauradas. Eu trabalho muito com restauração de casamento. E, e nesse grupo eu falo que o grupo virou, na verdade, né? É para ser um grupo de apoio, mas virou um grupo de oração, né? Porque a restauração é tão pesada, é tão difícil que só com Deus mesmo, né? Senão a gente não dá conta. A gente não dá conta. Então, mas esse grupo é muito, já encaminhei para elas. Esse grupo é muito legal porque a gente junta, assim como vocês, né? E até para contextualizar o pessoal, eu tenho 3 pacientes do Esposas que Ora, né? Que eu não sei quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, mas eu adoro porque a gente fala, né? Na restauração, quem restaura não é a gente, é Deus. Então, quando eu recebo mulheres que já estão nesse caminho de oração, fica muito mais fácil, né? Então, adoro minhas pacientes aí do grupo de vocês, porque é muito mais proveitosa a terapia. Parece que vocês são abertas, né? Exato, Assim, a pessoa já vai com o coração aberto, né? Já vai preparada para poder receber a ajuda, né? Que ela já está exatamente, buscando essa ajuda de Deus, né? Então ela já está ali toda a exatamente. ajuda. É como se Deus já te disponibilizasse os instrumentos Exato, para ajudá-los, né? E exato. esse grupo, então, assim, é super oportuno e Uhum, encaixa perfeitamente com o sim, nosso grupo, né? Com o nosso movimento, né? De exato, esposas que oram com seus maridos, exato. né? Depois, quem quiser, né, se tiver alguma mulher que esteja assistindo e ainda não está lá no grupo, é só entrar no meu link da bio que tem tem um pequeno formulário. Eu falo que é só para barrar de repente, alguns homens Curiosos. que queiram entrar, para a gente ficar num ambiente bem gostoso de compartilhar, e aí é muito legal, é muito Bem gostoso feminino mesmo, ouvir. de criar vínculos, né? Exato. Amizades. E é muito legal, porque eu falo, né, que nem vocês estão em Minas. Eu falo, tem que ter vínculo, né? Tem que ter uma ligação ali, porque a gente fica muito solitária às vezes, né? Quando passa pela separação, quando está restaurando um casamento. Depois eu posso contar um pouco da minha história para vocês conhecerem também. E muita gente vai dizer que você tá louca, né? Como assim você está tentando restaurar seu casamento, né? Por que que você está fazendo isso? Quando tem traição, então, né? Como é que você foi traída e você está lutando pelo teu casamento? Então, a maioria das pessoas vai chamar a esposa de louca. Então, eu super recomendo que faça amizades com mulheres que tenham os mesmos valores, né? Que entendam que o matrimônio é para sempre, né? Tudo isso é muito, muito importante. Então, quando tem gente da mesma região, eu falo, façam amizades e segurem essas amizades, né? Então, estão todas aqui Importante. convidadas a entrarem no link lá da Ana Flávia, tá no perfil dela, na bio dela, nesse grupo, e também o nosso, né, do WhatsApp. A gente também tem esse Ah, não grupo, né? Que sabia. a gente tem no grupo do WhatsApp também, que a gente compartilha tudo, né? Assim, Legal. Não maravilhoso. sabia. A gente é realmente um grupo assim de mulheres. Eu até conversei com a nossa chefa, que eu chamo ela Uhum. de chefa, a Jo. Eu nunca vi tanta mulher junto dar certo pra mim. Pois é, o nosso Minha também. Super vida. tranquilo. Super Assim, é tudo tranquilo, eles são várias ideias. Até quando é diferentes às da vezes, né? organização, da administração mesmo, todas são abertas a construir mesmo, né? A melhorar, todas abertas a críticas, Sim. e eles caminham caminhando juntos, né? Parece que todo mundo deu a mão, vão embora pro mesmo rumo, né? Tá Jesus Ninguém Cristo na solta a mão nossa de frente, ninguém. ninguém solta a mão de ninguém e vão embora, né? Isso é maravilhoso. São todas convidadas a participarem desse grupo e criarem esses vínculos, né? Igual você falou, que é Exato. essencial, né? Criar esses Essencial. vínculos com mulheres com os mesmos valores, que buscam as mesmas Sim. coisas. Então, acho que dá pra gente já iniciar, né, Ana Flávia? Bora. Que você pensou? Você tem algumas dúvidas que você quer tocar? Eu falo pra caramba, então se deixar eu fico falando. Mas me fala o que para vocês é mais interessante a gente conversar, se você quer nortear um pouco o tema.
Então, Ana Flávia, eu acho que o tema que a gente antes conversou, né, para trazer o Sim, poder que a mulher tem de transformar, né? Às vezes não só ficar na oração, mas como a mulher pode entrar, colocar a mão na massa mesmo, né? Eu sim, gosto muito da ideia de transformar a casa em lar, exato. né? O tanto que a mulher tem o poder de, no lugar infértil, fazer florescer, no lugar onde que já não vê mais solução. A gente tem muitas histórias assim, né? Já tá, parece que já tá no fim, É, né? Parece que não pode fazer mais nada. E o tanto que a mulher tem o poder de transformar. sim, Eu gosto muito justamente do símbolo da mulher, que é o útero, né? O útero é um órgão que tem nada. E dentro da mulher, ela transforma aquilo lá em vida, né? Dali exato. sai vida. Vai transformando, nasce um coração, nasce um cérebro, nasce sentimentos, Uhum. nasce tudo. Então, esse símbolo da mulher eu acho maravilhoso. Eu É acho que a gente podia maravilhoso. caminhar por aí, né? Olha. No mão na massa mesmo, né? Da mulher Uhum. virtuosa. Eu já estava lendo justamente Provérbios 31 antes de Sim. entrar aqui. Eu tava ouvindo. Hoje, né, nesse grupo mandaram uma pregação do Natal ali, do Instituto Hesed, eu estava ouvindo, e falava justamente, eu falo, a gente que acredita em Deus não acredita em coincidência, né? Coincidência é o nome social de providência, né? Eu E falo isso aqui direto, né? Para quem tem fé, não há não coincidência, há tem. providência. Exato. Então, hoje elas mandaram, não lembro quem lá do grupo falou assim: quem não assistiu ainda essa pregação, assista. Aí eu peguei, falei para fazer minha faxina, pus meu fone, que é sempre faxina é com pregação ou louvor, né? É só assim. E aí coloquei para ouvir. E ela estava falando justamente disso. E aí eu estava ouvindo o finalzinho agora, enquanto eu me arrumava. E ela estava falando de provérbios, da mulher de provérbios. E é interessante que ontem eu estou fazendo catequese, porque eu não fiz crisma. Então, eu estou fazendo catequese, estou animadaça, né? Só queria que fosse todos os dias. É, e aí, ontem, uma das mulheres que tem lá, ela comentou assim: a gente estava aprendendo sobre a Sagrada Escritura. E essa mulher falou assim: ela tá lá mais porque o padre obriga quem tá com as crianças na catequese a fazer também a de adulto. Aí ela tá lá, mas ela ainda não tá convertida, vamos dizer assim. E aí ela falou: eu acho que na Bíblia tem umas coisas que precisariam ser atualizadas. Aí, né, uma facada no nosso coração, mas tudo bem. Aí eu falei assim, eu gosto, né? A gente começou a discutir tal. Eu falei, eu gosto justamente porque a Bíblia dá para gente essas regras, esse norte. Se a gente está saindo desse norte, é por isso que está dando errado, né? Então eu falei isso, o pessoal fica, mas todo mundo sabe que eu sou terapeuta, né? Terapeuta de casal, então as pessoas respeitam, vamos dizer assim. E você percebe que quando as coisas estão dando errado é porque a mulher saiu dessa linha, ela fugiu dessa natureza dela, né? E aí, quando você ouve a mulher de Provérbios, está tudo escrito lá o que a gente precisa fazer. Por que, que a gente está querendo fazer coisas diferentes, né? E aí, o que mais você falou essa coisa do gerar, eu poderia levantar aqui o que mais aparece no consultório para mim são mulheres que estão, né, a maioria em restauração do casamento, e aí eu falo que eu não restauro casamentos, eu restauro pessoas. Então, uma mulher restaurada tem o poder de restaurar um casamento. E aí entra nessa questão que a gente fala de, né, que você falou, do poder da mulher. Uma mulher restaurada é como se. E aí eu falo muito, né? Por isso que eu estou muito à vontade com vocês, porque eu falo muito de Deus. Eu falo que se eu não pudesse falar de Deus na terapia, por isso que eu não sou psicóloga, por isso que eu sou terapeuta, para eu poder falar de Deus. E aí a gente fala que a mulher que aprende o seu papel e se apropria desse papel, ela entende que o servir é o que a gente nasceu para fazer. Né? A gente nasceu para servir, foi para isso que a gente foi criado. E aí, o que, que é o servir? As mulheres têm muita dúvida. O que, que é o servir? É colocar uma mesa para o marido? Não, não é só isso. Né? O servir é você pegar, é você ser ferramenta na mão de Deus. É você pegar o amor de Deus e servir numa bandeja para as outras pessoas, numa bandeja de ouro, de preferência. Então eu vejo que, e aí entra um pouco dos tempos que a gente vive, eu vejo muita gente perdida com esse, né?
que a gente fugiu da nossa essência. Eu falo a gente porque eu sou a gente chama de Carlão, não sei se vocês conhecem essa terminologia. A gente fala a mulher que ficou muito, né? A gente fala da desordem de símbolos. A mulher ficou muito masculina e o homem muito feminino. não é nem feminino, mas infantilizado. Tanto que a gente Os chama de Enzos. a gente chama de Enzo, né? Porque é uma criança ali. Porque a mulher pegou o lugar do homem. A Marilyn falou, eu já conheço. Então, o que que acontece? A mulher Carlão, ela fugiu completamente da essência dela. Por quê? Por conta de tudo que a gente ouviu nas últimas décadas. E aí eu falo a pior coisa que aconteceu na minha vida, já falando um pouco do meu testemunho, foi o feminismo, né? Que plantou na nossa cabeça uma ideia de que a gente devia ser igual aos homens, quando na verdade o bonito de ser mulher é ser diferente dos homens, né? Então, e aí eu era uma executiva, eu era diretora de marketing, então tinha uma vida super estável financeiramente, né? Tinha uma vida, uma posição muito boa, mas eu tinha um vazio. E eu não entendi o que era esse vazio. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu eu sentia sempre que eu estava correndo atrás do rabo, né? Sentia sempre que eu estava devendo em todos, na verdade, em todos os lugares eu estava devendo, né? Então, o que que acontecia? Eu não entendia que esse vazio, primeiro era um vazio de Deus, né? Que é o principal. E segundo, que era um vazio de eu estar fugindo da minha essência. Então, ok, eu me tornei mãe, então eu cumpri esse papel né, de gerar, como você falou, mas eu não estava cumprindo todos os outros papéis, como esposa, como uma mãe presente e tudo mais. Então, o feminismo deu uma zoada boa na nossa cabeça, né, nesse sentido. Então, o que eu tento passar na terapia para as mulheres, principalmente, é escuta a tua essência. O que teu corpo te pede, o que que a tua cabeça te pede, por mais que tenham essas ideias plantadas na nossa cabeça, o que está na sua essência? E aí hoje, né, faz uns 6 anos mais ou menos que eu estudo, né, que eu estudo para ser terapeuta, mas vai fazer um ano agora que eu atendo realmente só como terapeuta, consegui largar o marketing. E ontem eu até postei no LinkedIn, até para provocar as outras pessoas, né? Para não ficar aqui só na nossa bolha, que a minha filha falou, ela estava me imitando, atendendo, né? E ela começou a gargalhar. Ela falou, porque você só dá risada na terapia. E quando eu era diretora de marketing, eu chorava. Ou eu ficava estressadíssima, ou eu estava chorando. E aí ela falou, agora eu tô, né? Agora ela falou assim, agora eu gosto muito mais de você como terapeuta. E aí você fala assim, por quê, né? Por que para ela, inclusive, faz sentido? E por que eu gargalho tanto? Porque eu tô fazendo o que eu nasci para fazer. E não se trata tanto de encontrar sua vocação. Não é de profissão. Porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça que o que eu gostava, né, o que eu nasci, né, o meu chamado era para ajudar pessoas. E eu ajudava mesmo sendo diretora de marketing. Mas, como terapeuta, eu consigo dar prioridade também, né, e principalmente para minha família. Então, por isso eu sou mais feliz. E ainda pensar que eu salvo outras famílias me deixa ainda mais feliz. Porque a mulher é isso, a mulher é gerar, né? A mulher nasceu para gestação, né? Nasceu para gerar. E só para não perder esse gancho, eu prometo que eu já vou parar de falar um pouco. Essa questão do gerar é muito importante para a gente pensar em outra, né? Um dos principais motivos do problema nos relacionamentos é essa carlonice que a gente fala, né? Essa inversão da ordem dos símbolos. E o segundo é porque a gente perdeu a capacidade de dialogar. A gente não sabe mais dialogar com os homens.
né? Quer dizer, a gente já não sabe dialogar, ponto, né? Mas com o nosso marido é É mais pior. difícil ainda, porque a gente vê como o que o feminismo também colocou na nossa cabeça? A disputa, quando na verdade a gente o que é, e aí eu gosto muito de falar, eu sou jornalista, né? Então eu gosto muito de falar da origem das palavras, né? E vocês já devem saber disso, não é novidade. Mas o que é a submissão que a Bíblia fala pra gente? É estar sob a mesma missão. É só isso. Estar sob a mesma missão. Então, se eu estou sob a mesma missão que o meu marido, não tem por que eu disputar com ele e não tem por que eu me omitir também, né? É estar sob a mesma missão. É simples assim. Se todo mundo tivesse isso na cabeça, a gente evitaria metade dos problemas. E no diálogo, o que é essa submissão? Aí a gente gosta de usar, né, exatamente a analogia do útero. O que é ser submissa ao homem? É você pegar o que o homem te fala, trazer para dentro de si, fazer a gestação disso e aí colocar para fora algo melhor, que é o que você falou, é transformar a casa em lar, é transformar o nada numa vida, né? É isso que a gente faz. Então, se toda vez que você for falar com seu marido, você parar e pensar nisso, né? Não reagir na hora, mas pensar, vou, né, gerar isso aqui dentro de mim, gestar isso dentro de mim, e depois eu vou devolver, metade dos problemas também já está resolvido. Faz sentido? Faz muito sentido, né, Ana Flávia? Vou voltar do que você falou lá um pouco no início. Uhum. A própria Bíblia, ela traz uma ordem pra gente do que a gente tem que seguir, que a mulher tem que seguir, Sim. né? Primeiro lugar tem que vir Deus, em segundo lugar tem que vir o marido, em terceiro lugar o filho, o quarto a casa e o serviço. A partir do momento que eu sempre bato a tecla nisso daqui, a partir do momento que isso não está em ordem na sua vida, o resto das Acabou. coisas também não vão estar em ordem. Vai Exatamente. começar a ficar bagunçado, as coisas parecem que saem do seu controle, você perdeu o controle das coisas, né? Você sente que tá tudo desordenado e na verdade está, porque a sua vida não está em ordem, né? Exato. Se nossa vida não seguir essa ordem, tudo vai realmente desordenar. E a outra coisa também que você falou, a mulher, ela precisa, antes dela edificar o seu lar, antes dela transformar a sua casa em lar, antes dela conseguir mudar tudo, ela também tem que se edificar, Sim. né? Ela tem que estar ali com. Quando você vai construir um edifício, você tem que primeiro fazer a A base, base. tem que fazer primeiro a sustentação. Então, se a mulher primeiro não tiver essa base sólida, não tiver essa sustentação sólida, as coisas também não vão para frente, né? E onde que a mulher ela constrói essa base sólida? Ela se edifica. É justamente em Deus. Deus, Uhum. ele dá esse todo caminho. A gente falou, né, em Provérbios. Deus dá todo o caminho pra gente. A gente não Exato. precisa buscar mais em lugar nenhum, né? Gente, não Tá tudo precisa. ali. Tá tudo ali. E também, é igual você falou, né? A mulher, ela tem esse chamado, né? De transformar. E a própria mulher de Provérbios que a gente fala, ela é uma mulher amável, ela é uma mulher dócil, igual você falou do feminismo aí dos Carlões, né? É o contrário, né? É uma mulher empoderada, é uma mulher cheia de si, é uma mulher independente, né? É uma mulher que tem voz, né? Ela pode gritar, ela pode se impor, Sim. ela não precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas pelo contrário, a mulher de Provérbios é o contrário, é uma mulher dócil, é uma mulher amável. É uma mulher que, ali ela fala justamente da mulher que com suas próprias mãos, ela consegue transformar, né? Trazer prosperidade para sua casa. E a gente não fala só de dinheiro, né? É a mulher que consegue trazer sorriso, consegue trazer amor, né? Consegue trazer vida, né? Uhum. E é justamente só se impor, né? Igual você falou, ela recebe, ela transforma aquilo ali e como que ela Exato. devolve? Né? Como é que ela está devolvendo? Ela está florindo ou ela está Uhum. trazendo espinhos, Sim. né? Então, o rezar pelos seus maridos, né? Eu acho que antes de você estar ali rezando por seus maridos, é importante a gente colocar o joelho no chão e rezar para a transformação dos maridos, mas que também seja necessário rezar para nos transformar. Que é muito mais fácil a gente mudar a gente primeiro Exato. e através da nossa mudança conseguir transformar o outro, Uhum. né? O homem não consegue transformar a mulher.
A mulher consegue Sim, transformar o homem. sim, Mas a mulher exato. vai conseguir transformar o homem só Quando quando ela ela também estiver começar a transformada. se transformar, né? Quando ela, ali no dia a dia, por exemplo, eu já vi uma mulher aqui questionando que o homem não seguia a Deus. Eu falei, tá, mas e aí você? Ele vê você rezando? Ele vê você indo à missa todos os domingos? Uhum, Ele vê você com o terço na mão? Ele vê você louvando a Deus? Como é você em primeiro lugar? Como é sim. você em casa? Ah, meu marido, ele é muito grosso comigo. Tá, e você? Como é que você tá? Uhum, Eu tenho um testemunho até que com São José, né? Hoje a devoção a sim. São José, que é a Uhum, gente, é justamente disso. Chegou um momento que eu tava vendo meu marido muito grosso comigo. Eu chegar pra ele e falar assim, ô amor, você tá grosso comigo, né? Você está um bate e volta. E sim. não tava adiantando eu conversar com ele. Eu falei, pera, Deixa eu, vamos ver, será que não é deixa eu eu que tô falar com assim? quem sabe. Não é eu que tô assim, Sim, tá vindo antes de mim? E aí eu comecei a sempre. rezar para me transformar em Sim, primeiro, de onde que eu tava. Aí eu comecei a rezar para que ele mudasse. E eu mudando, a coisa transformou. exato. Né? Eu me Mas tornando mais carinhosa. você sabe que na terapia eu recebo muita mulher, principalmente, né? Eu atendo homens também, mas a mulher querendo já chega me perguntando assim: você atende casal? Eu falo, atendo, mas eu atendo os dois separadamente, justamente porque a gente acredita nisso, né? Uma pessoa restaurada, outra pessoa restaurada para um casamento restaurado. Beleza. Mas a mulher, ela chega querendo impor que o marido faça terapia. E eu falo, não. A gente vai fazer. Quem está na terapia aqui é você. Então a gente vai melhorar você. Se depois a sua melhora servir de exemplo, o que geralmente acontece? A mulher melhora tanto com a terapia, focada, né, na restauração, né, na restauração dela, que o marido fica encucado. E ele fala assim: Meu Deus, essa terapia está funcionando, quero fazer também. Né? Esse que é o movimento. Não adianta O que você está querer, acontecendo aqui? Tá não é? diferente. Aí ele fala assim, gente, vou ver aqui que, né? Quer conhecer, começa a me seguir às vezes, né? Fala assim, deixa eu ver o que essa louca tá falando aí que tá funcionando, né? E aí começa a admirar também e fala, vou tentar, dá um voto de confiança. Agora, o que a gente tenta fazer com os homens, até nessa carlonice, é querer enfiar a goela abaixo. Querer enfiar a goela abaixo o que a gente acha, querer enfiar a goela abaixo a terapia, querer enfiar a goela abaixo Jesus. Deus. E aí não dá certo. Então tem uma outra terapeuta que ela fala que Deus tem que ser que nem um bolo de chocolate. Ninguém fala não para um bolo de chocolate. A gente não tem que enfiar na goela de alguém um bolo de chocolate. Você oferece, a pessoa fala, claro que eu quero. Então, pelo nosso exemplo, a gente tem que, né? E aí a gente fala, não é só rezar e fazer a tua parte, mas tem que ter mudança, porque senão o que acontece? Eu vejo muito isso. O marido fica com raiva de Deus, porque ele fala, fica rezando o dia inteiro e continua essa grossa Pra quê? comigo. Eu ia falar isso aqui agora, né? Pra que Pra tá indo que pra igreja? é, Não tá ainda adiantando fica, nada. ainda fica bravo porque está sendo trocado pela igreja, Ainda né? fica bravo, né? E uma coisa que eu até estava lendo, acho que era São Francisco de Sales, no livro Floteia, justamente dessa mudança de papéis, né? A esposa, ela não tem vida de religiosa. A religiosa não tem vida de esposa. A vocação de esposa, a vocação dela é o matrimônio. Uhum, Então, o matrimônio ele tem o seu lugar especial. E a mulher que às vezes está ali empenhada na religião, ela tem que saber colocar as coisas no seu exato. devido lugar. Senão sai daquela ordem, né? Não é só Deus, né? Você não é Uhum, religiosa. A sua exato. vida de 24 horas por dia não é só Deus. Tem que ter Deus, com certeza. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que estar em estado de graça, você tem que ir à missa, tem que confessar, ver os sacramentos. Tudo bem. Você tem que ter hora para Sim, isso, né? Mas você tem o seu marido, você tem os seus filhos, você tem a sua casa, você tem o seu sim. serviço também. Se você começar a substituir, colocar Deus no lugar do marido, não vai dar certo. E Não vai nem é dar a certo. sua vocação, nem Uhum, foi para isso que Deus te chamou também, exato. né? Aí então vai começar a acontecer. Tá, a mulher tá lá, o que que ela tá fazendo nessa igreja? Uhum, Que ela só fica sim. lá, Começa até a né? Então, desconfiar, né? até desconfiar, o que que tá acontecendo? Que ela só fica lá, né? Até Tá, que tá, tá saindo para encontrar alguém, né? Não é possível. é. Começa a desconfiar. Mas começa, eu vejo muito esse movimento de ficar com ciúmes de Deus, né? Ficar com
né, com birra de Deus mesmo, fica, né, fica muito Põe a raiva, reticente mesmo. Pega a põe a raiva. raiva de Deus. E aí Põe fica a raiva mais de Deus. difícil o processo. Eu vejo muita mulher rezando pela conversão do marido, mas não fazendo com que favoreça, né, a aproximação do marido com Deus. E aí não adianta, né? Tem esses dois lados. E aí não quero perder o gancho de falar uma coisa que eu acho muito importante. Quando vocês fizeram 2 anos, né, nessa semana, foi a semana passada ou foi nessa ainda? Foi Passada, né? isso, semana passada. Eu Isso. perdi um pouco a noção eu fiz um story, né, falando do quanto as lives de vocês trazem paz, né? Trazem essa coisa, essa docilidade. Vocês todas são assim, né? Tem essa feminilidade. Então, né, o que que eu trago disso? Não existe uma mulher, não, ou não deve existir uma mulher que reze e continue sendo Carlão, né? Ok, na nossa essência, no nosso inconsciente, no nosso imaginário, tá lá o Carlão falando, grita, faz isso, espizinha. Mas uma mulher que reza não combina, não rima, né? Não pode ser. Essa leveza que não existe você rezar e tá gritando, porque senão você tá incoerente, né? Não é só oração, né? Tem que ter ação. Tem uma pregação do Exato, padre Paulo Ricardo que ele fala assim: quando é que você sabe que você está vivendo uma vida de oração, você está evoluindo espiritualmente? Quando você começa a mudar. Quando as exato, pessoas falam, olham para você e falam assim: olha, ela mudou, olha, ela não exato. era assim, olha, ela não Uhum, falava disso, né? E outra coisa que eu acho fácil de você começar a ver é a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. O que que está em sua volta? O que que você gosta de escutar? O que que você gosta de ver? O que que você fala? Como você se veste? Como sim, você se porta? O que que sai da sua boca? exato. Isso é essa mudança e é em pequenas coisas, são pequenas sutilezas. Vai acontecendo aos Uhum, poucos. Se isso está acontecendo para o melhor, para a moral, para a vida de sim, Deus, aquilo que Deus te pede, a sua vida espiritual está fluindo. Se isso não está exato, acontecendo, alguma coisa está errada, sim. né? Alguma coisa aí tá errada. Aí é o que cai naquele do marido que fala. Pra quem que tá Uhum, rezando, pra quem que exato, tá indo à missa. Aí entra aqui das palavras do nosso tema, né? A virtude. A sim, busca das virtudes, né? De todos os dias. E isso é uma luta diária. A todo tempo, né? Uma coisa que acontece sempre. O homem, ele se esquece muito fácil. Às vezes a gente conquistou alguma coisa ali, a gente pega, conquistei agora. Aí quando você vê, você já era, esqueceu. já Já era, perdeu. né? Foi embora de novo e tá você lutando pela mesma coisa Uhum, de novo, sim, né? exato. E tem uma coisa que eu respondi um story hoje, eu abri para pergunta sobre a mulher virtuosa, né? E uma seguidora perguntou né, como é que eu conquisto essas virtudes? E aí eu falei ali sobre, né, sobre o que é cada virtude, porque as virtudes nada mais são do que a nossa interação, né? A gente com outras pessoas, a gente com coisas e a gente com o tempo. Isso é como a gente desenvolve as virtudes. Mas no final eu falei uma coisa que cabe com o que você acabou de comentar, que é assim, se a virtude não está linkada com um referencial, e se não tem uma vida espiritual, a virtude fica caricata. Fica, né? O que é a virtude? A virtude é buscar excelência. Não adianta eu ser um pedaço de pau excelente. Eu sou uma pessoa, eu tenho que ser uma pessoa excelente. E quem que é o maior referencial de pessoa excelente? A gente tem que se basear nele para ter virtude, né? E aí a gente que é católica ainda tem Maria, né? Tem Então, os santos. né? Tipo, eles são os referenciais. Então a gente não adianta também ficar buscando virtude só com conhecimento. O conhecimento ajuda a gente a ter discernimento, só que também a gente precisa ter o joelho no chão, tem que ter a parte espiritual e tem que estar com os olhos no referencial. E aí é interessante falar, né, trazendo para essa parte mais terapia e mais, vamos dizer assim, científica. O que acontece? O ser humano ele tende à perfeição, ele quer a perfeição, né? Isso é ontológico, a gente quer a perfeição. Se a gente não está dominando a nossa vocação, a gente começa a ter neuroses.
Então, se você está deprimido, se você está ansioso, se você está com vários distúrbios, inclusive toque, o que acontece? Você é um sintoma de que você não está dominando o que você nasceu para ser. Então, não adianta você ficar lutando para ter virtudes se você não está, né, como você falou, não adianta eu ficar na igreja e minha casa está lá caindo aos pedaços. Minha casa está uma bagunça. Os meus filhos estão tudo descabelado. Não adianta, porque você vai ficar sempre com essa sensação de falta de domínio, de que você realmente não está dominando aquilo. E o que acontece com essa questão do domínio? Não é só aí, né? Eu não consigo fugir da religião, mas eu até recebo críticas por isso, né? Não nas redes sociais, não, mas das pessoas próximas a mim falam: ah, mas você é terapeuta, você só fala de Deus. Aí entra essa questão. Quem foi também, né? A gente falou das virtudes, o maior referencial, Jesus Cristo. Quem que foi o maior dominus, né? Por que a gente tem essa coisa do domínio também, que é psicológico e que é estudado? Por que a gente tem essa tendência a dominar? Porque a gente busca sempre quem está dominando. Então, se eu quero aprender futebol, se eu sou um menino e eu quero saber sobre futebol, quem eu vou começar a seguir? Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Eles são os dominos. Se eu sou uma mulher que quer ser mais virtuosa, quem eu vou seguir? Eu vou seguir, ok, Maria, no nosso caso. No caso de mulheres, né? Você quer saber uma mulher mais palpável, vamos dizer assim, uma mulher mais vida real. Você vai seguir mulheres a quem você pode imitar, a quem você pode, que também dominam. Você vai seguir, desculpa, mas você vai seguir a Anitta? Não, né? Você vai seguir uma mulher virtuosa. Seguir, eu falo no sentido, né? Não seguir só nas redes sociais, mas se inspirar, Imitar, mimetizar. né? Exato. O ser humano, ele tem muito isso de imitar. Sim. Né? O nosso inconsciente, a gente acha que é tudo razão, né? Assim, eu tô vendo, assim, não, o nosso inconsciente dirige muito a Exato. gente. Então, como a gente alimenta o nosso inconsciente? É o que a gente ouve, é o que a gente vê, né? Principalmente as pessoas que a gente segue, Exato. né? Você quer ver como uma pessoa é? Começa a olhar quem que ela segue no perfil Exato. dela, Exato. né? Assim, ela tá seguindo perfil de fofoca, ela tá seguindo, Uhum. né, produtor de funk, ela escuta essa música, sabe? O que que ela segue, o que ela vê, o que ela tá escutando sempre. Isso vai definir muito o que a pessoa é. Porque isso trabalha o nosso inconsciente, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente fala, quem tá ao nosso redor, Uhum. né? Trabalha muito o nosso inconsciente. E isso vai orientando as nossas atitudes. Exato. Às vezes eu também já vi aqui mensagem de esposas, meu marido não me trai, mas eu acho que ele me trai. Aí a pessoa tá sempre escutando o dia inteiro música sertaneja sobre Lógico, traição. gente. É o Lógico. inconsciente dela agindo ali, ela nem Só tá. sabe. Não, e eu vou te falar que isso é comprovado, né? Isso também tem a parte, né, a parte científica disso. O que acontece? A gente, e aí quando, né, você ouve assim, ah, meu marido me traiu porque ele é um mau caráter. Todos nós somos. Por quê? Porque o nosso caráter, ele é formado até os 14 anos, né? Se a gente, daí pensa né, quantos anos você tem? Desculpa a Eu tenho pergunta ainda. 28. É uma criança. Vou falar, eu tenho 40, né? Então, eu acho que de quem é mais novo, pior ainda. Não, né? Tô falando aqui do quem tem mais ou menos a minha idade. O que a gente ouviu até os 14 anos? A gente assistiu Banheira do Gugu, a gente ouviu Malhação. El Chan, Malhação, a gente leu Capricho, a gente leu Toda Tim, foi o começo do feminismo, né? O começo oficial na TV, né? No começo de novela, né? Até nossas mães até e a gente. Então a gente foi criada por isso. Aí você vai falar assim, tá? Então zoou, né? Porque se o meu caráter foi formado até os 14 anos, estou perdida. O que eu vou fazer com isso? Só que o que norteia a nossa vida não é o nosso caráter somente. O nosso caráter é como se fosse o tronco da árvore. Então, e quando você vê um tronco, pensa no tronco de uma árvore qualquer, você olha e você vê assim, se você não é biólogo, se não é agrônomo, você olha e você não sabe que árvore que é aquela. Você olhando só o
tronco, sem a copa e sem os frutos. Você sabe o que é uma laranjeira, o que é uma goiabeira? Difícil, né? Agora, o que é o amadurecimento, que é o que é cada vez você trazer mais conhecimento e você ir crescendo na tua vida espiritual. Você traz para esse tronco a copa da árvore e os frutos. Então, a gente é reconhecido como uma árvore inteira. O nosso caráter é só o tronco. O que a gente precisa desenvolver? Frutificar, a gente precisa trazer frutos. Aí entra a questão da mulher também, né? A gente tem essa capacidade. Que hoje o evangelho de hoje fala justamente dos frutos, né? Verdade, Jesus fala. O evangelho de hoje é justamente sobre os frutos, né? Não tinha lembrado, mas é verdade. Então, o que é a copa? O que realmente mostra quem a gente é? É a nossa personalidade amadurecida. Então, se o seu marido te traiu, não necessariamente ele não tem mais jeito. É porque ele teve realmente um caráter, e a gente, né, eu sempre convido as mulheres a ter misericórdia dos maridos. Né? Geralmente na primeira sessão. É uma virtude, né? Exato, Misericórdia. né? Olha para esse homem que te traiu como um homem que está doente. Né? Ele está doente, ele teve ali uma queda, assim, né? A gente está suscetível à queda, mas pensa, né? Eu sempre falo, coitado, né? Olha a dificuldade que está viver hoje, para a gente também, né? Com pornografia, com esse imaginário corrompido, né? Para a gente desenvolver essa copa da árvore está muito mais difícil, né? E limpar, né? Até quando você começa esse processo, você começa um processo de limpar. Exato. Você tem que começar a limpar o seu imaginário. Exato. E a gente tem a nossa concupiscência carnal. Vai estar ali sempre tentando a gente o tempo todo. O tempo todo. A gente está ali na luta, mas o nosso imaginário está ali voltando. Uhum. Tá voltando, tá vendo sempre com Sim. setas. Aí cabe você ou não também deixar entrar. Aí você vem o imaginário, você começar a alimentar Sim. até que cai na ação, ou então só. Não, sai fora daqui Exato. que eu não te quero, não. E você sabe que uma coisa. Desculpa, pode falar. Você falou uma coisa, Ana, mas eu esqueci. Então, deixa eu falar. Pode falar. Essa questão do imaginário, né? As mulheres têm muita dificuldade, por exemplo, de esquecer uma traição, porque a imagem da traição fica vindo na cabeça, né? E aí, o que a gente recomenda para limpar o imaginário? É colocar coisas boas no lugar, é como se fosse um computador. Você vai pegar o que é ruim e vai substituir aquela pastinha do computador pelo que é bom. Então, o que eu costumo fazer? Passo uma lista de filmes bons para ela assistir. Aí, desde os clássicos até, por exemplo, a gente fala que tem uns que são, né? Precisa assistir, por exemplo, Quarto de Guerra. Não sei se você já assistiu. Não. Que coloca aí. É evangélico, mas, gente, é uma coisa assim, é muito legal. Então, né, Amor de Perdição, vários filmes que você precisa colocar na tua cabeça, primeiro, para você voltar a ter esperança. O papel do terapeuta é trazer esperança para o paciente. Então, você precisa limpar teu imaginário dessas coisas ruins para você voltar a ter esperança. Então, você precisa povoar a tua mente de coisas boas. E aí eu queria dar um exemplo que eu pensei hoje também na missa, que eu tinha muito pesadelo. E muitas coisas, muitos sonhos ruins, ficava sonhando com o ex, sabe, umas coisas muito, muito bad vibes, assim. E eu sou recém-reconvertida, eu falo, né? Faz uns 2 anos só que eu voltei para a Igreja Católica. Mas de PGA e passou realmente a ser católica. Exato. Por isso que eu falo que eu sou reconvertida. E eu comecei a missa diária. E o que acontece? Hoje, sabe o que eu sonho? Eu sonho com Jesus. Eu sonho com Jesus, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha a limpeza que foi no meu imaginário. Eu não tenho mais pesadelo. Eu sonho com Jesus. Olha que, né? Então, hoje eu tive esse insight na missa que eu falei, cara, eu não tenho mais pesadelo. Eu não tenho mais. Curada. Então é isso, é a limpeza do imaginário. Por quê? Porque eu já não assisti a TV. Eu não assisto noticiário há mais de 10 anos. Justamente para limpar meu imaginário. Não assisto noticiário. Eu fico sabendo das notícias depois de 5 dias das pessoas. Exato, tirar o foco da doença. Eu só escuto louvor. Só escuto música bonita, eu falo para minha filha. Só música bonita. E ela também, graças a Deus. Então, você
vai limpando o teu imaginário de coisa ruim. E aí você fica forte, né? A fortaleza, a virtude que relaciona eu comigo mesma é a fortaleza. Então eu preciso me fortalecer tendo um imaginário com coisas boas para eu ser capaz de ser essa esposa virtuosa que transforma a casa, né? E aí é o que você falou, eu preciso ser essa base. Para eu ser essa base, o meu imaginário tem que ser positivo, tem que ser limpo, porque senão eu não consigo. Então, a gente já vai colocar aí uma atividade, um dever de casa, né, para todo mundo. Olhar o que está assistindo na televisão, né? Deixar de Quais séries seguir vocês estão coisa ruim, assistindo, qual filme você está assistindo. Para de seguir Instagram de fofoca, pelo amor de pelo amor Deus. de Deus. Quais famosos você está seguindo, Adoro né? O que, que não você anda conhecer ninguém. escutando. É, também. Nossa, eu Adoro. tenho muito tempo assim também. Se a gente entra no meu Instagram, tem muito tempo que eu já tirei tudo, Sim, assim. melhor E realmente coisa. transforma, é libertador, na É verdade. É isso que libertador. liberta. É libertador. Você entra no meu perfil, você vai ver só frase de santo, assim, e aquilo Exato. vai te edificando, né? E é incrível quanto que quando você começa a seguir isso, é uma coisa que eu até falei hoje, quando você começa a ter uma vida de oração, você começa a buscar as virtudes, você começa a buscar a santidade, que é uma vocação universal. Todos Sim, nós somos chamados seres exato. santos. Todos nós, independente do lugar onde que você está. Hoje é dia até de São José Maria Escrivá, né? O santo do cotidiano. Sim, Quando você faz isso, você até se torna mais sensível à voz de Deus. E Deus exato. começa a falar com você. E Deus não fala, não vai colocar uma placa luminosa na sua frente, Uhum. faz isso. Deus Sim, fala baixinho. E às exato. vezes você abre o Instagram ali e tá uma frase de santo, justamente aquela que você precisava na hora. E Exato. você começa a se tornar sensível. Porque para você ouvir Deus, você tem que estar sensível. Para você estar Uhum. sensível, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que Sim, ter uma vida que busca santidade. E você tem que estar silenciosa. Como é que exato. você vai falar se por você não está silenciado? Né? Então, justamente isso que você está alimentando. Se você segue, só assiste fofoca, só vê famoso, só vê novela, só vê série, só escuta sertanejo, escuta funk, escuta mais não sei o quê. Não, se Deus Como é que falar, você... você não vai reconhecer, porque você não conhece a voz dele. Não, velho. E você não vai estar silenciada, né? Você nem Exato. silenciou, né? Você nem silenciou ainda, Não, né? Você nem deu espaço para e falar eu na sua acho vida. que falando dessa coisa do silenciar, também esse desafio, tem mais dois desafios que eu acho que as mulheres precisam, que as esposas precisam olhar muito, que é o silenciar, é o não responder, né, o que a gente falou, não responder na hora, virou uma praga. Eu falo, os homens estão traumatizados com a gente. Os homens não querem mais conversar com a gente de tão chata que a gente ficou nos últimos anos. O homem não pode deixar. Gente, é uma coisa que eu não faço aqui. Eu não faço aqui em casa. Por mais que às vezes por dentro eu fale assim, pô, é tão fácil fazer Mas, isso. Eu não reclamo de falha, não reclamo de exato, falha. Não reclamo exato. de. Não é Gente, o mais que, que fácil custa tirar? pegar a toalha e colocar lá? É preciso, mas você me deixou essa toalha aqui mais uma vez. Eu já falei várias vezes. Pra quê? Né? Aqui tem um cesto de roupa suja, eu acho incrível. Ele chega do serviço, eu jogo a roupa suja do lado. Sim, do Daí lado. eu falei assim, amor, eu já cheguei tranquilo. Eu falei assim, amor, se eu jogo do lado, é só jogar. Eu até ri, É, assim, foi brincando. Eu falei é. assim, mas vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Você joga do lado, joga dentro. E onde que ele continua jogando? Do lado. Aí eu vou falar assim, mas não, eu pego lá e coloco do lado, e com Sim, amor. Essas coisas vai amor. virando oração. Exato, E é assim que você vai se santificando, né? Aí exato. você sai, toma café e deixa tudo em cima. Você pega lá, recolhe. São coisas pequenas, né? Tem um livro que eu gosto de ler de devoção, que o resto do dia é o Falar com Deus. Uhum, E ele, o autor, ele fala assim, essas coisas pequenas, aos seus olhos é pequeno, mas aos olhos de Deus é grandioso. Porque a exato. sua alma se torna generosa de tal forma que nem você mesmo percebe. Aí Uhum, ele vai se tornando generosa, vai se tornando amável, vai baixando o Carlão, né, que quer toda hora bater de frente. exato. Aí tudo que faz, você fala, mas e grita e. Não, gente. Não Né? E é um precisa. trabalho diário. Não precisa, é você se policiar diariamente. Eu tenho Né? um É você gato que policiar eu tenho um diariamente. gato que participa de todas as lives. Gato, por favor. Ele quer entrar Eu em tenho todas dois. as lives. No início o Chiquinho tava aqui, eu tenho dois, tem o Stark e o Chiquinho. O Chiquinho já veio cá, já bebeu minha água. Eu sei como é que é. É sempre assim. Mas é essa coisa do. A gente sempre fala disso, né? Eu falo a gente porque né, você comentou lá nos seus stories que eu sou mentorada do Dr. Jorge Rodrigues,
que é o maior terapeuta de casais do Brasil, eu falo, quiçá do mundo, né? Acho que não tem outro. E por isso que eu falo a gente, porque a gente é um grupo, né? E a gente tem essa metodologia de trabalho. E a gente fala, sobre, ao invés de reclamar do que o marido faz, o que, que é importante fazer? Quando ele faz o certo, você validá-lo. A grande maioria dos maridos que vão para fora de casa, né, que buscam outra mulher ou que realmente saem de casa mesmo sem ter outra mulher, é por falta de validação. O que, que é a validação? É o elogio. O homem precisa de validação, a mulher precisa de reconhecimento. É um pouco diferente a mecânica da nossa cabeça. A gente quer ser reconhecida pelo que a gente faz. O homem, você pode validar, inclusive, se ele ainda não fez e funciona. Então, ao invés de você reclamar da roupa que ele deixou, né? Vamos falar do exemplo mais básico da toalha em cima da cama, né? Toalha molhada em cima da cama. Ao invés de você pegar e reclamar da toalha molhada, você, quando ele não colocar a toalha molhada, você valida. Funciona 1000 vezes melhor do que a sua reclamação. E a gente fala, falar, até papagaio fala. O que muda é o exemplo. Então tem uma história que eu acho muito bonitinha de uma esposa, que ao invés dela reclamar, ela começou a toda vez que ela via a toalha molhada, ela tirava e deixava um bombom para ele. Durou uns 3 dias. Ele entendeu o recado de uma forma fofa, sem encher o saco, porque a gente é chata mesmo, né? E ainda validou né? Mesmo sendo o ato dela, validou o que ela queria que ele fizesse. Então a gente tem que, eu brinco com as pacientes, né? Tem que também validar, meio profetizar na validação, sabe? Ai, amor, eu adoro quando você tira a louça, por exemplo, sabe? Você pode validar, ele vai falar assim, nossa, mas eu nunca faço isso, mas ele vai querer Esse dia eu ser. fiz um negócio assim, foi engraçado, né? A gente foi no restaurante, eu tinha visto isso no Instagram. Aí eu sempre queria que ele fizesse isso, mas eu nunca Sim, cobrei dele, né? De arrastar a cadeira pra mim. sim. A gente foi no restaurante, eu fiquei assim, ai, amor, tô pesado, não tô conseguindo. Eu já vi Fingi que assim. tava agarrado, aí chegou, tava fácil, assim, sabe? Aí ele caiu na risada e ele agora É toda isso. vez que ele vai, ele faz, sabe? São coisas assim. Outra Você coisa vê? básica que eu comecei a fazer também é fazer flores pra dentro de casa. Exato. Eu sempre vou lá, trago flores e arrumo. Agora, ele mesmo, ele falou assim: ah, amor, a flor tá secando, Ó, vou lá na você floricultura vê? buscar a flor, sabe? Assim, e vai, né? E sem falar, e sem ficar É lá isso. batendo na tecla. E é uma coisa que você começou a falar, eu falei assim: nossa, posso fazer isso, né? Uhum. Tá assim, você tem que estar, igual eu falei, tem que estar sempre esse ano. Aí, e Exato. eu A gente lembrei, Ana Flávia, do início lá, que coisa que fala. tinha esquecido, né? Você estava falando justamente dessa reclamação, né? De estar Sim. difícil. Às vezes realmente são histórias bem pesadas, mais difíceis. Mas até esse dia uma esposa veio falando de mim, veio falando pra mim. Eu falei assim, Uhum. nossa, Jéssica, eu tô desistir, sabe? Eu tô cansada, parece que não tem jeito mais. Parece que não vale a pena. Aí eu lembrei de uma frase do santo. Eu falei, não vale a pena? Sabe o que que você vale? Você vale um Deus crucificado, Pois é. né? Aí vem sempre aquela imagem que o pessoal usa no Instagram, que é no filme do Mel Gibson, A Paixão de Sim, Cristo, que é que o diretor conversando com o Mel Gibson sobre sim. Jesus Cristo, todo crucificado, foi assim, começa a oferecer a Jesus Cristo essa dor como sacrifício de amor a ele, né? Transforma isso, dói, é difícil, mas transforma isso em oração. Porque você Uhum. vai com Deus crucificado. E eu tenho certeza que, a partir do momento que você colocar o seu joelho no chão, começar a transformar isso em amor, que é amor mais incondicional do que esse, que é um Exato. Deus crucificado, é um Deus que morreu por você. Quando você começa a transformar isso em amor, isso virar oração, Deus vai te mostrar o Uhum. que ele quer dessa situação. Exato. Aí você vai ver onde que você tem que mudar, você começar a pedir a Deus isso, onde que eu tenho que mudar, o que que eu tenho que transformar, as coisas vão começar a Uhum. acontecer. E a gente também está numa sociedade muito imediatista, né, Ana Flávia? Sim. A pessoa começou a rezar ontem, né? Vou dar um exemplo aqui. Foi sexta-feira, me encontro a primeira vez, né? De Sim. festa, né? Que tem todo, já quer no sábado que a coisa muda. Exato. Não é assim, Exato. né? Olha o tempo que Abraão e Sara esperaram.
a promessa deles. Olha o tempo. Deus prometeu, Deus falou que ia acontecer, que Sara ia engravidar. Passou Uhum. anos, se não me engano, foi 70 anos, né? Sim, 70 anos que eles esperaram. E eles não deixaram de confiar. exato. E ainda Deus falou para Abraão, ainda vai lá e sacrifica o seu filho, como prova de amor a mim. E ele E foi Abraão não lá e quase. foi, quase foi. E eu estava hoje vendo a história também de Ana, Uhum. né? Sim, Olha o que Ana fez. Quem que foi Ana? A gente, às vezes, igual a gente tá falando assim, de reclamar. sim. Às vezes a gente chega e reclama a Deus e cobra de Deus, né? Deus, mas eu sou filha tua, Deus, eu sou, né? Tô na igreja, tô rezando e nada acontece. Olha a Ana. Ana com a outra esposa de seu marido, ela lá pestanejando ela, fala assim: ah, você não deu filho para ele, não, mas eu dou filho, né? O que, que a Uhum. Ana fez? A Ana podia ter, né, enchido o saco lá da mulher, né, Sim, brigado com ela, mas a Ana foi aos pés de Deus. A Ana foi lá e rezou, foi lá, colocou o joelho no sim. chão, falou: Deus, olha a minha situação, foi lá e chorou a Deus. Uhum. Não reclamou com o marido, não reclamou com a mulher. E entre os carnões, né? Quantas vezes a gente, Exato. eu falo aqui da expressão, chora nossas pitangas, fala que a pessoa Uhum. pode resolver nossos problemas, né? Exato. E até com o marido Entra o também. silenciar, né? E o não reclamar, a gente também está muito reclamona, né? Muito. E entra essa questão que eu ia falar dessa de outro ponto importante de observar é a questão do controle. As mulheres estão com essa necessidade de controle que a gente quer controlar, inclusive o tempo de Deus. A gente quer controlar tanto. Eu acho que a necessidade de controle é o que mais gera neurose nas mulheres, né? Essa necessidade de tudo ser do meu jeito, tudo ser no meu tempo, né? Tanto eu quero, inclusive, que o tempo de Deus seja o mesmo que o meu, né? Então, esse também descansar em Deus, eu acho que é o maior desafio que a gente vê. E você comentou, né, de uma pessoa que veio falar com você que ia desistir, né? Tem duas coisas que eu gosto muito, duas visões que eu gosto muito. Primeiro que imagina se, eu tenho até um vídeo no meu Instagram, lá no comecinho, que eu fiz essa provocação. Imagina Deus falando assim, eu não aguento mais essa cruz, eu vou jogar essa cruz no chão, porque eu falo para vocês e vocês não me escutam, né? Vocês não fazem nada que eu quero. E a Imagina. história é longa, né? Foi né, desde a libertação do Egito. Exato. E Não, Deus estava insistindo, Deus e ele estava lá, lá, vamos, ele gente, lá. vamos Então eu lá. fico imaginando, né? É Quando nuvem de fogo, é nuvem de Isso. coisa, é mar que se abre, E ele é lá. tudo. É 10 É. pragas. E povo, né? E aí, né? E a gente não quer esperar, né? Não quer fazer a nossa parte, né? A gente só não. Não, eu vou desistir. Eu falo, o que que é o desistir? Por exemplo, desistir do matrimônio. O que que é desistir? É você ir formar outra família? Você acha que você vai ser feliz assim, né? O que que é o desistir do teu marido? Você vai arrumar outro? Né? Não tem desistir, né? É parar de rezar? O que que é o desistir? Não, né? Não faz muito sentido. Não sei E se é, Ana, mas o que eu me veio assim, o que desistiu, acho que quando você desiste é quando você olha para você, né? exato, exato. Olha para os seus Coitadinha de mim. sentimentos, isso, né? Quando você coloca em posição só de vítima, eu sou a Exato. vítima da situação, né? E o mundo gira em torno da pessoa, né? Então, toda a situação está girando em torno Exato. dela. Ela está olhando só ela naquele momento, faltando a misericórdia, né? A Uhum. compreensão com o outro. Porque a traição não é só traição com outra mulher. A Não. gente também trai nosso marido várias vezes, não só com outro homem, não. A gente trai na vida financeira, a gente trai Exato. dentro de casa. Quantas vezes a gente prometeu que ia fazer alguma coisa, a gente tá traindo também. Esses dias, a Jo no movimento, na meditação, justamente quando Jesus é pregado à cruz, nos mistérios Uhum. dolorosos, ela até chamou atenção. Quantas vezes pregamos os nossos maridos na cruz? Quantas vezes nós fazemos isso? Não é Exato. uma, duas. Às vezes a gente faz isso por nosso Uhum. prazer, nosso capricho, pela nossa vontade, olhando só a nós mesmos. Exatamente. O egoísmo é o principal, né? O principal fator para os casamentos darem errado, inclusive, né? E não só para os casamentos, mas para a maternidade em si, para tudo, né? Para destruir uma família. É você. E aí tem isso, né? A gente tá recebendo uma enxurrada de informação de amor próprio,
né? De você precisa se cuidar antes de cuidar dos outros e tudo mais, né? Quando na verdade o amor é uma seta que aponta para fora. O amor, né? Eu falo, na Bíblia nem existe amor próprio, isso não é mencionado, né? Existe ali algumas referências, mas não é da forma que está sendo falado por aí. Então a gente fica nessa crise de será que eu preciso olhar mais para mim? Eu recebo muito isso na terapia. Ai, porque eu preciso cuidar mais de mim. Não, você não precisa cuidar mais de você, você precisa cuidar mais dos outros. É isso que vai fazer você melhorar como pessoa. E aí tem muita mulher que chega, eu tô. O meu marido já tá com outra, né? Casou com outra pessoa, eu tô bloqueada nas redes sociais, ele não tá nem aí. Como é que eu vou servir esse meu marido para ele voltar? Né? O servir não precisa ser só para o marido. Se você começa a servir de uma forma geral, serve as pessoas à sua volta, serve as pessoas no seu trabalho, serve os seus filhos, serve a tua sogra, serve todo mundo. Você vai mudar e você vai se tornar uma pessoa melhor de qualquer forma, né? E a felicidade, exato, servir é um ato concreto de amor, é o próprio amor, né? E a nossa felicidade está no cumprimento do dever, né? É isso, o servir é o nosso dever. Então a gente começa a entender que a gente é feliz servindo, principalmente a mulher, a esposa que serve, né? Dessa forma que a gente falou, né? Não é só servir a mesa. Quando eu falo servir, às vezes acho que a mulherada dá uma confundida assim. Não é servir o prato do marido. Não, servir é você colocar amor no que você faz. Isso é o servir, né? O orar também é o servir, tudo isso. E aí você se sente cumprindo o teu dever e aí você é feliz, né? A Caroline falou que a terapia de hoje foi Foi aqui. muito bom. E nesse negócio de servir, eu gosto muito da ideia da vela, né? Porque quando você serve, você acende uma chama e essa chama vai te queimando por dentro, né? E o fogo, ele se apaga, né? O fogo está ali. E a gente acha que quando você serve, né? Pensa, ai, como deu um pouco, tô cansado, tô exausta. Mas você está construindo ali uma personalidade. É uma personalidade que você está construindo ali com esse serviço. Sim. E a mulher, quando ela coloca essa meta, eu vou servir meu marido, né? Para eu transformar esse lar. É quando ela levanta todo dia de manhã e fala assim, eu não vou ser um estorvo na vida dele, né? É você servir sem Exato. querer nada em troca. Mas Exato. a gente serve querendo elogio, a gente serve querendo algo em troca, querendo carinho, querendo um beijo, querendo uma rosa, querendo chocolate. Não. É você fazer o que tem que ser feito, fazer bem feito, fazer com amor. É fazer o arroz com feijão bem feito Exato. e sem querer nada em troca, Exato. sabe? É sem querer nada em troca. É você Tem estar uma ali com um visão. sorriso no rosto, né? Você servir bem, você tá gostando de fazer, colocar o serviço no rosto. Às vezes a mulher tá lá com o dia inteiro, né? Com o cabelo todo desalinhado, assim, Sim. levantou de pijama, continua de pijama, dorme de pijama, né? Como é que você serve assim? Exato. Como é que você tá mostrando que você tá gostando de estar ali? Você não vai servir assim. Né? E a primeira que você serve, você colocou numa mesa, né? Do café da manhã. Aí chega o marido lá, tomou café, levantou e pronto, enxau dele. Aí você Sim. Já não quer, no dia seguinte já não quer fazer já mais. desistiu, já jogou, chutou o balde. Você não quer fazer isso mais. Não, servir é você demonstrar carinho com pequenos atos. É você levantar, é você, né, fazer sua higiene, passar uma maquiagem, trocar de roupa e fazer isso tudo com amor mesmo. Eu acho que uma excelente forma de você fazer, desvincular esse olhar de receber uma coisa, é você fazer isso com oração. Assim, Jesus, né? Começar a imaginar você servindo Jesus. Exato. Até porque na Bíblia mesmo fala que a mulher ela é submissa, mas o marido é Cristo que ama a esposa, né? Sim. Então é como se você estivesse servindo realmente a Cristo. Sim. A gente tem a nossa imaginação, né? Já vamos purificar a nossa imaginação já assim no nosso dia a dia, né? Estou servindo a Cristo, estou fazendo isso por Cristo, estou fazendo isso por amor ao Cristo. Sim. E você começa a transformar os seus atos. Exato. Eu falo sempre isso para as esposas reclamam muito, é porque eu tô fazendo e aí ele não tá, né? Não tem efeito nele e tal. Eu falo, pensa que quando você serve
e a pessoa que foi servida não te retribuiu, teu servir está indo direto para Deus, sem escala. Teu servir já foi direto para Deus. Olha que delícia, né? Então é melhor ainda, né? O servir, você tem a recompensa de Deus. Para que você quer do teu marido, né? Para você estar falando com quem manda, né? O teu marido é só eu ia falar isso, eu falei agora da ferramenta. O que, quando a pessoa fala de desistir também, ou que ela está muito cansada da restauração, ou da vida familiar, ou tudo mais, tem uma coisa que o Dr. Jorge fala, que é muito importante ter em mente, que ferramenta não cansa. Se você está cansando, você está querendo fazer pela força do teu braço. Você está querendo converter teu marido pela força do teu braço. Você está querendo servir enfiando na goela. Se você está cansando, você está querendo fazer o papel de Deus. Você não está fazendo o seu papel, que é ferramenta. A gente é a ferramenta na mão do carpinteiro. Ferramenta não cansa. Então, toda vez que as esposas reclamam de estar servindo, se está cansado, se não está tendo essa paz, né? Quando a gente está em Deus, a gente está em paz. Se você está servindo e não está tendo paz, é porque você está querendo ser Deus e não ferramenta. Engraçado, quando você falou assim, de não ter paz, eu tenho até um testemunho meu. Antes de eu engravidar, gracinha, vamos, gato. Antes de eu engravidar, eu estudava para concurso público, né? E eu estudava, assim, eu não estudava pouco, eu estudava muito. Uhum. Era de 8 a 10 horas todo dia. Sim. E sempre ali faltava um ponto para estar dentro. 2 pontos para estar dentro. Mas a minha oração sempre foi: Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. O Senhor sabe onde que eu vou ser feliz? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu acho que eu vou ser feliz tomando posse no concurso público. Mas seja feita a sua vontade. E eu fui, né? Estudando e tomando não. Estudando, não. E vim, estudando. Até que eu engravidei. E engravidar demorou, sim, sabe? Eu até acho que assim, a gente até esperou um tempo para assim, vamos ver o que está acontecendo. Né? Se eu ou ele era infértil, a gente demorou. Eu engravidei, recebi o sim. Uhum. E eu falo, foi depois que eu fui nos pés de Nossa Senhora de Fátima, que na verdade eu era evangélica. Uhum. Foi depois que eu fui nos pés de Nossa Senhora de Fátima e pedi meu filho que eu engravidei. Sim. E a minha gravidez foi um milagre. No início, a médica já falou assim, ó, o HCG tá muito baixo, uhum, acho que não vai pra frente, não. Tá muito baixo. Com certeza vai ter um aborto aí. E eu engravidei. E assim que eu engravidei, no início eu não pensava nisso, mas logo que as coisas foram se adequando, principalmente agora à noite que eu tinha tempo, eu pensei, vou voltar a estudar. E quando eu sentei para estudar, me vim em desespero. Porque assim, eu sentava para estudar, mas a minha casa não estava toda em ordem. Às vezes tinha louça para lavar, tinha roupa para lavar, né? A casa estava suja. Uhum. E eu tentava concentrar, eu não conseguia. Sim. Eu não conseguia. Até que teve um dia que eu sentei para estudar, na hora que eu comecei a falar, eu danei a chorar. O marido pegou e falou assim, para. Não é hora isso, né? De você estudar agora. Né? E eu vi que foi naquele momento que eu falei assim, se fosse para eu passar, eu tinha passado antes. Porque não foi falta de fazer a minha parte. Sim. Não foi falta de fazer a minha parte. E naquele momento eu falei assim, Deus quer eu aqui agora. Deus vai trabalhar e vai me usar agora aqui. É na maternidade, eu servir meu marido, eu servir na minha casa. Sim. Se Deus quiser, em outro momento, vai ser. Mas agora não. É agora para eu estar aqui. Né? E eu fiz isso. Né? E justamente o que você falou, aí veio a paz. Exato. Aí veio a alegria, mesmo no cansaço, mesmo na dificuldade, mesmo na luta do dia a dia, a alegria, se sente realizada. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. E você começa a viver isso. Sim. Até que um dia eu estava na comunhão, eu senti um descanso tão grande. Eu falei assim, nossa, Jesus é o meu refrigério. Exato. Meu descanso está aqui. É aqui que é o meu descanso. É aqui que eu vou chorar as minhas pitangas. É aqui que eu vou descansar. E é uma coisa que a Jo até falou no encontro, né? Quando você toma Jesus para si, que você coloca ele em primeiro lugar, você não tem decepção. Você não tem frustração. Você não tem nada. É só amor.
é só refrigério, é só o bem, se você realmente toma do melhor vinho, né? Isso você vai começando a perceber e vendo isso. Exato. A gente fala disso, né? Dessa questão das prioridades, né? É tão fácil depois que você entende. Inclusive, quando depois da primeira sessão, eu sempre mando para as esposas um documento que chama Primeiros Passos da Reconciliação, que a gente fala que é primeiro a reconciliação, depois a restauração do casamento e depois os atos de reparação. E a primeira coisa que tem nesse documento é essa ordem de prioridade que você comentou, exatamente na forma que você comentou. A partir do momento que você entende que Deus está em primeiro lugar e que Ele vai ser a tua paz, não tem o que te tire a paz. E você fica mais livre para entender também. Né? Eu tinha muito um nervoso assim. Ai, será que eu fico com a minha filha ou vou nessa reunião? Né? Quando eu trabalhava com marketing. Hoje em dia, para mim, é tão fácil, porque, né, se tá tudo organizado, eu me pergunto, minha prioridade é Deus? Tá, aqui tá ticado, né? Já fui na missa diária, dedico todos os meus momentos para Ele, faço oração o dia inteiro. Tá, o próximo passo é meu cônjuge. Já servi meu cônjuge hoje? Beleza, tiquei. O próximo passo é meu filho, né? Vou ticando as coisas, fica tão, né, tão fácil que você pensa assim, por que as pessoas estão sofrendo? Né? Porque não sabem essa ordem, porque estão colocando, né, o carro na frente dos bois, estão invertendo realmente os valores. Então, né, não tem por que ficar sofrendo. Eu tô falando até do concurso de versado, concurso não consegui por um ano. É. Um ponto. Eu também era assim, era sempre. De repente é uma, né, vale pensar assim, por quê? Né? Por que isso não aconteceu? É muito. A gente quer. E aí entra essa questão do controle também. A gente quer controlar tudo, né? A gente quer, não, porque eu acho que o melhor para mim é o concurso público. Quem sabe do nosso. Quem sabe o que é melhor para a gente é Deus, não é a gente, né? Essa coisa do seja feita a sua vontade é muito poderoso. A Jo escreveu aqui do Resolve Você Jesus. Eu falo que, né, eu tenho assistido muito as lives de vocês, mas eu acho que foi a primeira que eu assisti, que foi numa sexta-feira, e eu não conhecia essa oração do Resolve Você, Jesus. Hoje em dia eu mando para quase todas as pacientes. Quando elas estão com esse nervoso, né, de querer controlar as coisas ou de não saber para que lado ir, eu passo a oração e falo, olha, eu tenho aqui, eu tenho eu falo que é meu quarto de guerra aqui, né? Eu tenho essa parede com várias coisas escritas, inclusive tem o Servian, que é do São José Maria Escrivá, né? Do Eu Servirei, que ele fala muito. E eu tenho aqui, não dá para ver, mas tenho Se Tu Queres, Eu Quero, né? Eu acho que meu filho acordou. Eita, tadinho. Também passamos da hora aqui, né? Mas eu acho que eu vou voltar a dormir, não. Peraí, deixa eu Tá trazer bom. ele pra cá. Ela acordou mesmo. Deixa eu ver. Eu falo sobre meu fé complexo. Não, nem me fale. Deixa eu ir lá rapidinho já. A Jo colocou aqui o Resolve Você, Jesus. É maravilhosa essa oração, gente. Né? E aí eu tava falando que eu tenho aqui, se tu queres, eu quero. É isso, quando você entende que quem sabe o melhor para você é Deus, é Jesus, você não sofre mais. Simples assim. Gente, aproveitem que a Jéssica foi pegar o nenê. Se tiverem alguma pergunta nesse sentido de como se ordenar, o que fazer se o marido está fora de casa, aproveitem e mandem que eu vou respondendo aqui. Eu vi que tinha alguma coisa lá para cima
alguma dúvida de alguém, não sei se era uma dúvida, mas eu perdi aqui. A Edneia falou que já teve esse sentimento de desistência até compreender que é uma ferramenta de Deus, exatamente. Eita, não estou conseguindo rolar aqui os comentários. A Sandy falou aqui que ganhou formação de casais do Dr. Jorge. Até hoje não consegui fazer. Muita batalha espiritual. Sempre tento focar, acontece algo. É impressionante. O Dr. Jorge, se vocês acompanham ele, vocês veem. A gente sempre comenta, né, que a gente que luta pelas famílias é uma batalha espiritual absurda. Toda vez que o Dr. Jorge vai lançar o Formação para Casais, acontece alguma coisa na vida dele, ou ele fica doente, ou um filho se acidenta. É uma batalha mesmo. A gente tem que priorizar e tem que assistir o Formação para Casais porque é uma bênção. Assim, eu falo muito que a gente faz curso para tudo, né? A gente faz curso de qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente pega e compra um curso na internet, mas a gente não faz curso para casar, né? A gente vai muito na intuição. A gente vai muito no, eu vou conseguir. E a minha maior felicidade é quando eu pego um casal antes de casar para atender. Porque aí você tem esperança de que você, né, de que as coisas podem dar mais certo. Deixa eu ver aqui o que a Sandy falou. Meu marido é evangélico, sou católica. Explica sobre o casamento nessa situação. É bem complexo isso, né? Tem algumas. A gente tem até algumas. Eu posso se você quiser me chamar depois no direct, eu posso te passar umas lives sobre isso. Qual que é a questão para você? Né? Qual que é. Estou perdida. Mas não. Ouço muito que não vai dar certo. Estou perdida com medo. Mas vocês estão juntos? Ou você está tentando a restauração? Qual que é o caso? Conta mais, Sandy. Porque se vocês estão juntos e tá tudo bem, não tem porquê essa questão de não vai dar certo. É uma questão, tem uma frase que eu gosto que é um cachorro e um peixe podem namorar, mas onde eles vão morar, né? Tem isso, se vocês vão ter filhos, por exemplo, vocês vão ter que decidir. Vocês vão levar o filho na igreja evangélica ou na igreja católica? Você está falando aqui que ele não frequenta. Então vai muito. Estou no deserto há 1 ano e 4 meses. Ele mora com a mãe e saiu de casa. Então não tem tanto o que se preocupar. Provavelmente é a questão de vocês não terem casado no religioso, é isso? O que a gente fala é que mesmo quando não tem um casamento religioso, um sacramento do matrimônio, o que acontece, ainda mais vocês tendo uma filha, a gente fala que pela lei natural vocês são casados também. Pela lei natural, Deus entrou por essa brecha, né? E vocês foram abençoados. Então não tem por que não ter a restauração. É super possível. Entra lá no grupo de apoio, tem o link na minha bio. Entra lá no grupo de apoio que a gente te ajuda. Não só eu, mas todas as meninas lá do grupo. São mais de 70 mulheres lá. A gente fala bastante sobre isso e com certeza tem histórias parecidas com a sua. A Rose falou aqui também. Tem uma família linda, 2 filhos, uma neta. Então, exatamente isso. Vocês foram casados somente no cartório. Isso não impede a restauração. Deus entrou por essa brecha.
Você só não pode desistir. Eu vou de novo. Acho que a gente vai ter que finalizar. Vamos, De novo. tadinho. Eu tô aqui respondendo uma pergunta, mas a gente pode finalizar e a gente deixa. Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários da live, a gente marca mais uma. Tá bom. Tá Então, bom? vamos Fica mais rápido. tranquila. Obrigada. E vai Eu que lá cuidar agradeço, do mas foi neném. um prazer. Imagina. Prazer foi meu. Deixa eu chorar, deixa eu ir lá. Vai Um lá. beijo. Um beijo, gente. Qualquer coisa, o seu não é a gente. Tchau, tchau.